Pessoal, então na semana passada nós fomos até na liquidação por cálculo e hoje nós encerraremos com a parte de liquidação por arbitramento e também a parte de liquidação por artigo, além de ver novamente aquele fluxograma de como que ocorre essa liquidação. E outro ponto que nós trataremos é sobre a natureza jurídica dessa decisão na fase de liquidação. Porque a gente começa, quando eu digo a gente, isso aconteceu com o meu professor de processo de trabalho, isso aconteceu com o professor na pós-graduação, tem o hábito de chamar essa decisão de sentença. Mas, na bem da verdade, se a gente for utilizar a terminologia correta, nós deveríamos colocar aqui liquidação de sentença trabalhista. Na verdade, eu fiz bobagem. Essa sentença aqui é sentença mesmo. Mas essa decisão que é proferida na fase de liquidação, os professores, os escritores, eles têm o hábito de escrever, de chamar como sentença. Só que não é uma sentença na essência legal da palavra. Uma sentença, ela põe fim a uma discussão e dessa decisão, dessa sentença, na Justiça do Trabalho será cabível um recurso. E na liquidação não tem um recurso cabível. Na liquidação, a terminologia correta seria da decisão interlocutória na fase de liquidação. Porque a decisão, a sentença que nós teremos na fase de execução vai ser aquela que julgar os embargos, aquela que você consegue atacar por agravo de petição. Então, essa decisão que será proferida na fase de liquidação, ela nada mais é do que uma decisão interlocutória. Mas isso daí a gente vai deixar para a parte de discussão da natureza jurídica. Hoje, aqui na aula, nós temos a sorte de ter um exímio calculista. Então, Mário, não se sinta acanhado, constrangido, ressabiado em participar. Sua participação ela já está sendo antecipadamente deferida a qualquer momento. Antes que falem que eu tenho um favorecimento, que eu tenha dado um favorecimento ao Mário, todos estejam à vontade para intervir no momento que entenderem necessário. Beleza? Sem distinção. Tá certo, o Mário torce para São Paulo, é um cara inteligente, um cara tricampeão mundial, mas de qualquer forma, todos podem participar. Beleza, Bruno? Então, pessoal, o que a gente pode começar a falar sobre a liquidação por arbitramento? Primeiro, eu coloquei aqui que é necessária a intervenção de perito. Eita! Na bem da verdade, essa intervenção de perito, ela vai ser necessária quando houver uma complexidade ou quando não houver um entendimento entre as partes. E essa liquidação por arbitramento, embora ela possa utilizar uma prova pericial, ou ela pode utilizar o perito, ela não pode ser confundida com uma prova pericial. Vamos pensar que a gente tem dois momentos distintos aqui. Nós temos a fase de conhecimento e, imediatamente após a fase de conhecimento, nós iniciamos a fase de liquidação. Na fase de conhecimento, é o momento em que nós produziremos as provas. Vocês concordam comigo? Então, dentre as possibilidades de prova, nós temos a prova pericial. Então, essa prova pericial, ela vai ser designada pelo magistrado e ela é anterior à sentença. Então, eu tenho primeiro a prova pericial e, posteriormente, eu terei a sentença. Vocês já sabem, mas nunca é demais reforçar. A sentença, ela não está vinculada ao laudo pericial. Porém, é uma ferramenta muito relevante para o magistrado para que ele tenha uma segurança técnica ao julgar
aquela demanda que foge da discussão meramente jurídica. Exatamente, serve como embasamento. Se o juiz não utilizá-la, determina a boa regra, que ele fundamente a razão pela qual ele não está julgando de acordo com o laudo pericial, dada a relevância dessa prova. Pois bem, então, durante essa produção de prova, o perito ele é livre. Dentro daquele objeto que está sendo periciado, ele vai poder questionar tudo que ele entender relevante para resolução do problema. E na fase de liquidação? Se a fase de liquidação ela é imediatamente posterior à fase de conhecimento, vocês concordam comigo que eu tenho uma sentença? E se eu tenho essa sentença, eu já tenho, então, a coisa julgada? Se eu tenho a coisa julgada, automaticamente eu preciso entender a presença de dois limites. O primeiro limite, o limite objetivo, e o segundo limite, o limite subjetivo. Então, na fase de liquidação por arbitramento, eu tenho que entender que eu já chego com esse conjunto, que é uma sentença, um comando decisório, que já tem as obrigações todas discriminadas, e, a partir daí, eu nomeio um perito para que ele me ajude a interpretar isso daqui, sem, no entanto, trazer ou inovar aquilo que foi julgado. Professor, mas vamos lá, vamos ser práticos nessa questão. Como que eu posso chamar um perito e, ao mesmo tempo, aceitar que não há uma inovação, que eu não vai interferir na coisa julgada? Aqui, pessoal, nós podemos entender um caso de liquidação por arbitramento, a seguinte hipótese. O magistrado, o reclamante, ele alegou que ele recebia o salário in natura durante todo o período contratado, que ele recebia R$1.000 de salário in natura. O juiz vai reconhecer que 100% do pagamento in natura não pode ser autorizado, que em função disso deva ser recolhido. Só que na decisão não ficou fixado qual é o valor do salário do reclamante. Ah, professor, mas isso daí pode ser atacado por embargo de declaração, uma vez que o magistrado foi omisso. Tá, mas na decisão, o magistrado pode falar que a remuneração será especificada na fase de liquidação e que ela será por arbitramento. Então, tem essa possibilidade de já haver uma previsão de que a liquidação será por arbitramento. Então, assim será feito. O magistrado, ele não coloca o valor do salário desse empregado e, na fase de liquidação, foi reconhecido a ilegalidade quanto do pagamento do salário in natura. Só que, além dessa ilegalidade, foi apresentado também a condição de ter um salário, uma média nacional, uma média da categoria, vamos pensar assim, que não seja uma categoria que tenha uma convenção vigente, que seja necessário a intervenção de algum expert para poder colocar o valor médio para aquela atividade. Então, nessa liquidação por arbitramento, eu tenho a figura de um terceiro, eu posso ter a figura de um terceiro, e esse terceiro, ele não vai fazer nada além do que simplesmente trazer uma aplicabilidade técnica daquela decisão que foi proferida. Então, essa liquidação por arbitramento, ela tem 3 possibilidades em que ela possa acontecer. A primeira, prevista em sentença. A segunda, as partes, não chegam a um acordo sobre o montante a ser liquidado. Então, eles pedem ao juiz que ele designe um perito para que ele faça essa liquidação para eles. De forma que ambos renunciam ao seu direito de fazer a sua própria liquidação
e delegam essa atividade a um terceiro, reconhecendo que o número em que aquele terceiro chegar vai ser aceito por ambas as partes. Certo? Deixa eu ver se no meu resuminho aqui eu tinha outra coisa para falar para vocês. E aqui aquela situação em que, dada a complexidade, o magistrado, para otimizar as suas funções, ele já determina que seja feito por arbitramento. Sobre a liquidação por arbitramento, eu gostaria de abrir aqui a CLT, e antes de abrir a CLT, eu gostaria de mostrar para vocês um negócio. Não sei se vocês já viram. Se já tiverem visto, façam de conta que não, e agradem esse professor que vos fala. Eu descobri isso aqui hoje de manhã peticionando, eu achei isso daqui a melhor coisa do mundo. Vocês estão vendo esse martelinho aqui? Quando você clica nele, aparece uma jurisprudência consolidada. Pessoal, estudar direito hoje está muito tranquilo. Mas assim, hora que isso daqui ele te economiza, mas ele economiza um tempo tão grande, mas um tempo tão grande, que quando você vai peticionar, eu tenho a minha CLT, eu tenho o Vadimeco, só que como eu trabalho com duas telas, eu me acostumei a ter a barra aqui da legislação, e eu peticiono de cá e olho de cá. Se eu tiver que copiar e colar, já copio, colo, trago para cá. Então, quando eu vi esse martelinho aqui, foi. Eu vi aqui, eu usei hoje o CPC e a CLT. Ambos têm esse martelinho agora. Eu vou falar um negócio, viu? Esse trem de internet, isso é bom demais da conta. Mas agora, voltando para a parte séria do conteúdo, deixa eu compartilhar de novo aqui a tela com vocês da apresentação. A CLT, o artigo que eu quero comentar com vocês, é esse 879, parágrafo 6º. Tratando-se de cálculos de liquidação complexos, o juiz poderá nomear perito para elaboração e fixará, depois da conclusão do trabalho, o valor dos respectivos honorários com observância, entre outros critérios, de razoabilidade e proporcionalidade. Me fizeram uma pergunta sobre essa matéria, se esses honorários substituem os honorários periciais ou se eles são cumulativos. O que vocês acham? Substituem os honorários periciais, feito nessa fase de conhecimento aqui, ou eu teria, em tese, que pagar esse perito e, posteriormente, pagar esse daqui? Confesso que essa é uma pergunta cuja a resposta é meio óbvia. Não se sintam acanhados em responder. Um de cada vez, gente, não me escuta. Mas vamos lá. Os honorários são cumulativos. Vocês lembram que esse daqui é anterior à decisão e ele presta um serviço descrito que é obrigação do sucumbente pagar. Aqui, se houver a necessidade de nomear um perito, igualmente entra naquela condição de sucumbência e aquele que for sucumbente nesses cálculos também será responsável pelo pagamento. Pessoal, quanto aos honorários, quanto à liquidação por arbitramento, alguém tem alguma pergunta para fazer?
Beleza. Mário, se por favor, se for fazer pergunta, não me faça de cálculo. Cálculo só se for porcentagem. Porcentagem vai. Agora, cálculo que tem aqui, usar aquelas fórmulas do Excel. Pessoal, e a liquidação por artigo? A liquidação por artigo, ela é, ela é interessante. Ela é interessante porque vou começar de trás para frente. Vou começar do que é mais conflituoso para aquilo que é mais tranquilo. O que é conflituoso aqui? O que traz uma celeuma muito grande? Ela é uma liquidação em que, necessariamente, a parte que tem direito a receber, ela precisa alegar e provar. Esse alegar aqui não é uma prova, não é alegar algo que não tenha sido dito no curso do processo, não é isso. Mas não deixa de ser uma fase constitutiva, que é aquele conceito que eu falei para vocês na semana passada. Não deixa de ser uma fase constitutiva. Mas aqui, se o credor ele tem que alegar e ele tem que provar, o que vocês falam? E agora eu gostaria que alguém respondesse, viu, gente? Como fica a situação desse tipo de liquidação com a figura do jus postulante? O que vocês acham? É compatível, não é compatível? O Mário acha que é incompatível. Alguém tem alguma outra opinião? Ninguém? Vou ler para vocês o que fala esse artigo 878. O artigo 878, ele a execução será promovida pelas partes, permitida execução de ofício pelo juiz ou pelo presidente do tribunal, apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado. Mas, muito embora esteja escrito isso aqui no 878, eu, o professor Bezerra Leite, o professor Leone, todos nós entendemos assim como Mário, que não é compatível. E não é compatível por quê? Porque nós temos que pensar que a justiça ela está aqui. Não está? É o cidadão que sai do lado de fora e procura o judiciário para ter atendido aquele seu direito que ele entende que foi violado. E não é o contrário, não é o Estado que vem aqui e chama esse particular e fala, vem cá, vamos resolver seu problema que eu vi que você foi lesado. Então, se eu permito que o Estado, e o Estado, quando eu falo, o juiz, ele venha e alegue e prove um fato novo, eu automaticamente estou rasgando esse princípio da inércia e eu estou reconhecendo que esse magistrado, ele exerce um papel, além de julgador, ele exerce um papel de advogado, que lhe é completamente incompatível. Então, não é aconselhável, temos vários julgamentos conflitantes e a questão que tem dominado não se admite que que a liquidação por artigo ela seja iniciada de ofício. Via de regra, essa liquidação por artigo ela tem que ser promovida pela própria parte. Então, ela tem que ter um domínio de técnica suficiente
que lhe implique trazer ao processo essas condições, ou que contrate um advogado e esse advogado faça. Professor, nós estamos falando lá de trás, na verdade, lá da frente. Mas o que seria, por exemplo, uma possibilidade de cabimento dessa liquidação por artigo? Pessoal, liquidação por artigo seria, por exemplo, uma decisão em que o magistrado reconheceu a hora extra, só que ele não quantificou elas mensalmente, elas semanalmente, ele simplesmente deferiu. Defiro as horas extras realizadas no período de tanto a tanto, com percentual da convenção coletiva de 70%, a ser apurada em decisão, a ser apurada em liquidação. Então, o que ele fez? Ele incumbiu o credor, o exequente, que na fase de liquidação ele apresente quantitativamente o número de horas extras realizadas no curso do contrato de trabalho e, a partir dessa quantificação que ele vai alegar, com os documentos juntados no processo, ele também provará, e a partir dessa quantificação das horas extras, ele vai ter a possibilidade de calcular. Então, aqui eu tenho a sentença. Essa sentença ela é incompleta, obscura ou omissa? Não. Ela não é incompleta, ela não é obscura e ela não é omissa. A realidade é que dessa sentença vai decorrer a obrigação de alegar e a obrigação de provar. Provar o que, professor? Provar o número de horas extras para depois chegar no montante devido. Então, é muito importante a gente entender que esse fato que tem que ser alegado, ele não pode ser nada inovador, ele não pode fugir daquela sentença e ele não será nada que já não tenha sido tratado na fase de conhecimento. Então, a liquidação por artigo, ela pode alterar a coisa julgada? Jamais. Jamais. Para alterar a coisa julgada, nós temos a ação rescisória da Justiça do Trabalho. Se for um fato inexistente, um fato... nós temos a querela do litatis insanabilis. Então, aqui, nessa fase de liquidação, não será o momento da gente introduzir um debate que não havia sido feito no curso do processo. Certo? Na minha colinha aqui, vocês pensam que não, aqui, ó, minha colinha para dar a aula. Tudo anotadinho aqui para não esquecer. E às vezes ainda esquece. Da liquidação por arbitramento. Da liquidação por artigo, desculpa. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Um ponto que eu não comentei, porque nós vamos falar aqui nessa parte de impugnação aqui, com relação a essas parcelas previdenciárias. O que fala sobre essas parcelas previdenciárias? Essas parcelas previdenciárias, elas são de responsabilidade das partes que estão promovendo a liquidação. Isso está onde? Isso está no artigo 879, parágrafo 1º B, que fala o seguinte: as partes deverão ser previamente intimadas para apresentação de liquidação, inclusive da contribuição previdenciária incidente. Aqui, o que eu quero dizer? Que a parte, quando ela for apresentar o cálculo do montante devido, ela tem que colocar, inclusive, aquilo que vai ser recebido pela União. Então, no seu processo, ela vai ter que separar as parcelas que contêm natureza salarial e as parcelas que contêm natureza indenizatória.
A essas parcelas que contêm natureza salarial, o que vai acontecer? Vai incidir o INSS do empregado reclamante e o INSS do empregador, do reclamado. Quem vai efetuar o pagamento de cada uma dessas parcelas? Ambas integrarão o cálculo da execução, só que essa parcela aqui, do empregado reclamante, vai ser descontada dele. E essa parcela aqui, ela constará da execução, só que ela não será descontada do empregado. Ela vai ser paga pelo reclamante. E mais, aqui nós temos a execução que vai ser promovida pela parte. Se a parte não tiver advogado constituído, quem vai promover de ofício é o magistrado. E a contribuição previdenciária? É o reclamante também que vai executar? Não. Lembra quando a gente fala da competência da Justiça do Trabalho para julgamento de execuções de contribuições previdenciárias de matérias que sejam da sua competência? É isso. Então, vamos supor o seguinte: eu fiz um acordo com o Bruno, trabalhou para mim tanto tempo, e no nosso acordo ficou R$ 3.000 de parcela de natureza salarial e R$ 2.000 de parcela de natureza indenizatória. Aqui não incide as parcelas previdenciárias. Aqui eu tenho o INSS do empregado e eu tenho o INSS do empregador. Eu combinei com o Bruno que esses R$ 5.000 eu vou pagar em 5 parcelas de 1.000. Só que esses R$ 5.000 não entra esse valor, certo? Os R$ 5.000 eu estou pagando ao Bruno. Aí chegou no final do meu acordo, o juiz fala: comprove-se em 5 dias, comprove-se em 10 dias a contribuição previdenciária. E eu não paguei. Eu paguei o Bruno e não paguei o INSS. Quem vai me executar? O próprio INSS. O juiz deve remeter esse cálculo para a SLJ, para liquidar novamente o valor atualizado devido a título de INSS. Ela intima a União ela passa a integrar a demanda, e o procurador é ele quem vai proceder, requerer aquilo que ele entender necessário. No entanto, esse é o entendimento do João Paulo. No entanto, o que tem acontecido, e é algo que me preocupa, é bom para a União, diminui o prejuízo e tudo mais. É quando, na fase de execução, o magistrado ele toma decisões que não foram requeridas pelas partes. Exemplo, a desconsideração da personalidade jurídica. Existe o entendimento, e ele reverbera bem, de que quem requer a desconsideração é o exequente. Somente será julgada de ofício essa desconsideração se a parte não estiver assistida por advogado. E o que tem acontecido? Quando verba de natureza previdenciária, os magistrados eles têm reconhecido de ofício a desconsideração da personalidade jurídica. Eu, particularmente, não concordo com isso. Eu entendo que isso tem que ser provocado pelo exequente, e se não o fizer, que seja arquivado. Nós sabemos que nós temos, na verdade, as formas de suspensão, extinção e exclusão do débito tributário. Então, nós precisamos entender que, se o Estado não mover-se para receber aquilo que lhe é devido, ele vai ter que sofrer algum tipo de sanção. Não pode ser algo perpétuo, e, no meu entendimento, por não estar desassistido de advogado, não poderia ser feito de ofício. Certo? Mas então vamos lá. Nós temos aqui, deixa eu apagar isso daqui para não... Ver se não tem um jeito mais rápido de apagar.
Nós temos aqui, pessoal, então, dois tipos de liquidação. Nós temos aquela liquidação prevista a fins de embargos de execução e nós temos a liquidação nos termos do artigo 879, parágrafo 2º. Essa daqui é a modalidade que vem sendo utilizada com mais recorrência. Qual é a diferença dessa modalidade para essa modalidade aqui? Nessa modalidade, vocês percebem que eu tenho essa fase aqui e eu não tenho a mesma fase correspondente aqui. Então, o que eu quero dizer para vocês? A grande diferença dessas duas formas de liquidação é que a forma prevista no 879, parágrafo 2º, ela permite uma impugnação antes da homologação. Exatamente, Mário. É exatamente esse ponto. Enquanto pelo 879, parágrafo 2º, eu consigo impugnar antes da homologação, se vocês perceberem nesse modelo aqui, eu só vou poder impugnar aqui. E para poder impugnar, eu preciso entender que a minha execução está garantida. Então, por essa regra do 844, parágrafo 3º, vamos ler ele aqui, para não ficar tão distante. Não, gente, é 884, estou viajando. Desculpe, é 884. Garantida a execução ou penhorado os bens, terá o executado 5 dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente para impugnação. E o que fala o parágrafo 3º? Somente nos embargos à penhora poderá o executado impugnar a sentença de liquidação, cabendo ao exequente igual direito no mesmo prazo. Ou seja, por essa regra do 844, eu tenho uma sentença que ela é ilíquida. Se a parte não estiver assistida por advogado, de ofício, o magistrado inicia. Se a parte estiver com advogado, é função do liquidante requerer. Ele faz uma petição informando que o processo transitou em julgado e que o cálculo atualizado é nesse valor. O magistrado, ele vai intimar as partes para que elas apresentem o cálculo, não tem espaço para impugnação, e desses cálculos apresentados, a Justiça do Trabalho, homologa. Então, vocês não têm aqui, antes dessa homologação, uma impugnação. Homologou? Homologou. O magistrado, ele vai expedir esse mandado CPA, que é citação, penhora e avaliação, para que o executado, em 48 horas, ele possa pagar. No prazo legal, ele possa garantir. E qual é o prazo para ele poder garantir? Entende-se o prazo dos embargos de execução. Nos 5 dias, ele garantindo, ele vai poder embargar. Então, ele tem 3 possibilidades. Ele paga e extingue. Ele garante e continua discutindo. Ele não faz nada, fica inerte e processa-se a expropriação de bens. Para nós interessa essa parte da garantia. Feito a garantia, aí eu posso embargar e eu posso impugnar. O que eu embargo e o que eu impugno? Você vai impugnar e embargar essa decisão aqui. A parte embargou. O que vai ser feito? Intima-se a outra parte para que, no mesmo prazo de 5 dias, ela se defenda e, se entender necessário, que também apresente a impugnação. Eu não sei se para vocês a minha filmagem está na frente, mas, de qualquer forma,
Nesse prazo de 5 dias, o magistrado vai julgar e dessa, que é uma decisão, será possível a interposição do agravo de petição. Depois do meu agravo de petição julgado, transitado e tudo mais, eu inicio a fase de expropriação de bens. Mari, eu não sei, está no meu limite de Zoom, mas o que, que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar para vocês, assim que acabar a aula, eu vou disponibilizar em PDF. Infelizmente, eu não sei se tem como vocês darem um Zoom por aí. Acredito que não. Ah, tem? Aqui, para mim, no computador, tá legal. Então, pessoal, essa daqui é a regra do 844. Matheus, abre o áudio aí e explica. É bom que até eu aprendo nas reuniões que a gente faz. É só clicar na tela mesmo, puxar como se estivesse dando zoom mesmo em outros vídeos. No celular também? Né, não, eu tô pelo celular no caso, pelo Note eu não sei se tem como, deve ter também. Ah, tá. Não, pelo Note, quando eu estou na internet e a página está pequena, eu aperto o Ctrl e rodo o mouse. Aí dá um zoom na tela. E, pessoal, nós chegamos, então, no modo descrito pelo 879, parágrafo 2º. O 879, por sua vez, parágrafo 2º, ele fala o seguinte: elaborada a conta, cadê? Elaborada a conta e tornada líquida, o juízo deverá abrir às partes prazo comum de 8 dias para impugnação fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob pena de preclusão. Tirando isso daqui, ela é idêntica à anterior. Mas só que só isso daqui, causa uma grande vantagem. E por que que causa uma grande vantagem? Porque eu tenho a possibilidade de discutir e de ter uma homologação de cálculo que, em tese, seria menos discutida, seria aceita de uma forma mais tranquila, menos traumática. Por quê? Porque eu já tive todas as possibilidades de impugnar. Então, correria-se o risco de ter uns embargos à execução que seria somente uma repetição da sua impugnação. E, para mim, o detalhe mais relevante dessa última expressão aqui, de forma especificada. Isso quer dizer que eu não posso simplesmente chegar nos cálculos da Juliana e falar: os cálculos da Juliana estão errados porque eles não estão certos. Portanto, homologo o meu e indefere o dela. Não. Eu tenho que chegar. Os cálculos da Juliana, eles não estão corretos porque eles não foram feitos com base no provimento, porque não foi considerado tal circunstância. Por conta disso, os cálculos da Juliana devem ser indeferidos. Homologa o meu e não homologa o dela. Eu fui genérico? Não. Eu peguei o item, eu peguei a fundamentação legal e eu impugnei o próprio item, a fundamentação legal e o valor. Então, eu darei uma condição a mais para que o magistrado possa homologar um cálculo mais próximo à realidade. Com relação a essas duas formas, ficou clara essa diferença existente entre elas? Ficou claro? Beleza. E nós chegamos, então, na última parte prevista para a aula de hoje, que é
sobre a natureza jurídica dessa, já vou colocar as aspas aqui, eu não tenho uma relevância doutrinária que me permita a reescrever as obras já consolidadas. Quem é o João Paulo na fila do pão para poder falar que essa decisão não pode ser chamada de sentença? O João Paulo, ele não concorda com essa terminologia porque dela não vai caber nenhum tipo de recurso. Dela eu tenho uma condição, que é a homologação. Então, se não me cabe um recurso, eu não posso considerar como uma sentença. Eu vou considerar como uma sentença em fase de execução aquela que julga os embargos, aquela que não admite a penhora, aquela que eu posso atacar com agravo de petição. Então, nada mais é essa decisão do que uma decisão interlocutória. E ela é uma decisão interlocutória por um simples motivo. Ela é irrecorrível. Essa decisão interlocutória, ela vai ter a finalidade de homologar. Se eu não concordar com aquela homologação, eu tenho que primeiro aguardar o julgamento, aguardar a garantia, para a partir da garantia eu ter essa decisão e poder agravar. Então, sentença nada mais é do que um nome genérico dado a uma decisão, não é sentença. Apesar disso, o que altera o entendimento? Nada. A única coisa que vocês precisam ter certeza e jamais caírem nesse engodo é que daqui não cabe recurso. Daqui não cabe recurso. Certo? Só que, pessoal, vamos supor o seguinte, e para isso a gente vai ler essa súmula 399. A decisão homologatória de cálculo apenas comporta a rescisão quando enfrentar questões envolvidas na elaboração da conta de liquidação, quer solvendo a controvérsia das partes, quer explicitando de ofício os motivos pelos quais acolheu os cálculos oferecidos por uma das partes ou pelo setor de cálculos, e não contestados pela outra. Ou seja, não é uma sentença. Mas, se dessa homologação não houver garantia, não houver embargos, não houver agravo, é cabível dessa decisão interlocutória, será cabível a ação rescisória. Ué, professor, então já começa a ter uma cara de sentença, porque se eu posso atacar essa decisão por meio de uma ação rescisória, não indica que isso é uma decisão? Não, que ela é uma decisão, é. Mas como eu não ataco ela diretamente por nenhum recurso, é por esse motivo que o professor João Paulo não a reconhece como uma sentença. Porém, se nessas condições aqui, se o juiz acolheu os cálculos oferecidos por uma das partes ou pelo setor e não contestados pela outra, ou seja, a condição para que caiba uma ação rescisória sua é que você não tenha contestado essa conta líquida que foi homologada pelo juízo. Fora dessa particularidade, também não seria cabível a ação rescisória. Ou seja, o que eu gostaria de falar para vocês sobre a natureza jurídica da decisão em fase de liquidação é que ela tem uma natureza de interlocutória, por não pôr fim a nenhuma fase processual. Ela constitui e integra aquela questão, e isso tudo, como vocês podem ver aqui, ela inicia uma fase de execução. Qual é o momento em que eu posso atacar com algum recurso dentre aqueles previstos na CLT? Aqui. Nesse momento aqui, eu posso recorrer.
Então, aqui eu tenho uma decisão que é atacada por recurso. Aqui, recurso, não. Por quê? Porque aqui é uma decisão de natureza interlocutória. Pessoal, o que eu havia programado para hoje era isso. Fico aberto agora às perguntas de vocês. Alguém tem algum comentário, alguma ponderação? Algo que eu tenha passado batido? Eis o momento de vossa comentada participação. João Paulo, a minha Oi. dúvida é só referente que eu entrei um pouquinho atrasado na aula, que eu estava acabando a reunião lá com os representantes, era sobre o trabalho. Como que vai Sim. funcionar e tal. Você poderia nos passar, por gentileza? O trabalho, ele vai ser o seguinte, que eu expliquei para o pessoal. Os temas, acho que eu já coloquei no grupo, não já, para vocês escolherem os temas? Já colocou sim. O livro que eu recomendo é esse. Se alguém quiser e eu puder ajudar, será feito na hora, a minha ajuda. O trabalho vai ser feito em vídeo. Vocês poderão me entregar esse vídeo até o dia 6 de julho. O que eu quero? Eu coloquei um quadrado para vocês do tema e alguns assuntos que são essenciais. Então, se vocês quiserem abordar alguma outra coisa, além daqueles assuntos que eu coloquei como essencial, é livre. Fiquem à vontade. No entanto, aqueles pontos que eu coloquei como indispensáveis, eles precisam ser observados. Eu acho que foi isso que eu falei sobre o trabalho. Se eu não tiver esclarecido ou se tiver ficado alguma dúvida, pode perguntar. Sim. Só, por gentileza, depois você disponibilizar esse livro, o nome dele, por gentileza, no grupo. Não, na hora, imediatamente. Você tem ele em PDF? Não tenho. Não, só disponibiliza. Não, beleza, disponibiliza para nós lá para a gente poder, então. Mas é igual eu expliquei no começo da aula. Existem vários artigos na internet que são bons e que permitem a compreensão. Pessoal, vou paralisar. Pode ser PowerPoint, sim. Pode ser gravado igual aquele de antes. Pode ser gravado somente o áudio com PowerPoint. Pode ser sim. Ou o vídeo, ou no formato de apresentação do PowerPoint com a gravação de voz de vocês. Eu só vou interromper a gravação aqui para que ela não fique